Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Irtiel da Obra na Mão. Eu tô aqui para mostrar para vocês o tutorial de como fazer, basicamente, boa parte da parte cadastral em si dentro da obra em relação ao orçamento, planejamento, medições, certo? Então, vamos lá. Aqui na minha tela eu vou entrar em uma obra e aí, basicamente mostrando para vocês, vai ser essa parte de orçamento, planejamento, medição, diário e programação semanal, certo? Eu vou entrar em uma obra zerada, porque aí já vai facilitar para a gente, certo? Que eu já vou entrar desde o começo, né, dessa obra. Então, vou entrar aqui nesse orçamento. Caso tenha algum orçamento aqui, é bom que eu já mostre para vocês a questão da exclusão, certo? Não, certo, ela aqui já está zerada. Então, assim que você entrar no orçamento, essa vai ser a primeira imagem que vai aparecer, certo? Então, ela vai aparecer aqui zerada. E aí, você pode estar ou importando um orçamento exemplo, certo? Que é um modelo padrão que a gente já tem no sistema de uma casa de alto padrão e vai ser o que eu vou estar utilizando aqui no vídeo. Copiar um orçamento de uma outra obra, então, às vezes um modelo que você já tem pronto ou alguma obra que é bem similar. E aqui é onde você vai estar colocando estado, BDI, data, valor desonerado, se você utilizar nas suas obras. Então, assim, você consegue estar personalizando aqui, certo? Essa data, ela se refere apenas à base da SINAP, certo? Então, a data da obra e tudo mais é lá na parte de dados da obra. Aqui é só para você ir pegando esse referencial da SINAP, certo? O estado, sim, ele vai pegar tanto SINAP, mas também tua base própria vai ser afetada por ela, né? Mas aí quando eu estiver falando dos itens eu explico melhor. Então, vou importar aqui esse orçamento. Pronto, então esse aqui é o modelo que a gente tem, certo? De uma obra de alto padrão. Então, é o seguinte, assim que você entrar na obra, você pode estar adicionando etapas, certo? Então, que são esses em azul. E também subetapas. Então, após ela estar dentro do sistema, você pode clicar aqui e criar, por exemplo, a 1.1 sendo uma subetapa, e aí você vai em 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, enfim. E aí você vai conseguindo fazer esse controle, certo? Já para incluir o insumo, ou você adiciona aqui, só que aí ela vai ser um item à parte, certo? Ou se você passar a mão em cima de uma etapa dessa, ele vai te dar a opção de colocar uma composição ou um insumo, certo? Em ambas as duas, você assim que clicar, vai aparecer para você selecionar uma já existente ou criar uma nova, certo? Criando uma nova aqui, ela já cai diretamente na tua base própria. Então, das próximas vezes, você não vai precisar estar criando novamente. Eu vou colocar aqui uma que já existe para mostrar para vocês o seguinte. Aqui você consegue estar vendo a base da SINAP, a do ICF e a base própria de vocês, certo? E aí, vale aquela questão que eu comentei para vocês. Se eu buscar aqui, como eu estou numa conta de testes, ela é bem geral. Então, da mesma forma que tem alguns itens com valor, tem uns com 100. Por que existem esses itens sem valor? Isso é por conta do estado, certo? Então, por exemplo, eu estou colocando aqui essa obra. Ela é uma obra do Mato Grosso, mas caso minha base seja inteira de Pernambuco, quando eu colocar aqui para o Mato Grosso, meus itens vão estar zerados, certo? Então, sempre se ater se a tua base própria está com o mesmo estado do orçamento em que você vai fazer, certo? Isso é importantíssimo para ter a exatidão dos valores. E aí, quando você adicionar tanto composição como insumo, vou tentar um insumo dessa vez agora, assim que você coloca, você só precisa colocar o quantitativo, certo? Eu vou colocar 20, por exemplo, e aí o próprio sistema calcula, né, o restante para você, já adicionando tua margem de BDI e tudo mais para você estar organizando, certo? E assim que eu coloco um item dentro do orçamento, ele já vai aparecer para o planejamento, certo? A primeira vez que você entrar no planejamento, ele traz a essa tela para você estar considerando se sábado e domingo é dia útil para vocês. E está adicionando os feriados, certo? Como tem muito feriado municipal e tudo mais, a gente deixou esse em aberto. Então, você pode estar personalizando. Confirma. Caso você tenha que alterar alguma informação dessa que foi colocada, sempre tem essas partes de editar informações para vocês estarem alterando, certo? E aí, aqui na administração, assim que você passar o mouse em cima dos itens, ele vai estar colocando para incluir um planejamento.
que justamente é para você adicionar uma predecessora, sempre o primeiro não vai aparecer, né? Porque predecessora são os itens que antecedem ele, então não faria sentido ter aqui, né? Então aqui você consegue estar colocando a data de início dessa atividade, vou colocar, por exemplo, para hoje, quantidade 10 dias. Quando eu confirmo, ele já vai trazer aqui para mim a data de fim, calculando justamente se sábado e domingo é dia útil, se tem algum feriado, e a partir da segunda ele já vai estar trazendo aqui as predecessoras, certo? Então é só vocês irem colocando esses itens que apresentam em vermelho. Eu vou colocar esse aqui com os dias de folga para vocês verem. Eles são os caminhos críticos, que quer dizer basicamente que caso essa atividade atrase, ela vai atrasar outras. Então, por exemplo, como eu tenho 2 dias de folga entre essas atividades e essa aqui, elas não estão mais em vermelho, elas estão em preto, justamente porque elas não são caminhos críticos. Já essa atividade embaixo, caso eu atrase ela, vai atrasar o final da minha obra, certo? Então, sempre que elas estiverem em vermelho, é por serem caminhos críticos. E aqui no gráfico de Gantt, ele vai estar mostrando isso graficamente, certo? E aí, a gente vem para a parte da medição de obra, que é onde vocês vão colocar o avanço físico dessas atividades. Então, por exemplo, ele só vai estar considerando os que foram planejados, certo? Então, para realmente ter essa comparação, se está seguindo a ordem correta. E baseado no que vocês vão colocando aqui, por exemplo, digamos que a minha medição é mensal. Então, eu vou colocar aqui do dia 1º de abril até o dia 30 de abril foi cumprido 6 unidades de mês, né? Aqui só pelo comparativo dessa atividade. Então, quando eu coloco aqui, ele já vai estar trazendo para mim que 75% dessa atividade foi concluída e 25% da minha etapa inteira de administração foi concluída, certo? Então, ele não só traz o percentual de conclusão daquele item, como também da tua etapa por completo, certo? Então, isso fica bem prático para que você consiga ter esse desempenho, certo? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o diário de obra, certo? Aí, nesse caso, eu vou voltar para aquela obra anterior. Então, vamos lá. E aí, esse vídeo aqui, ele vai estar mostrando, eu vou estar mostrando para vocês pelo site, certo? Mas dentro aqui dos tutoriais, também tem mostrando uma aula específica para o diário, que aí ele vai estar trazendo para vocês o vídeo em si, tanto do site como também do aplicativo que a gente tem, certo? Então, ou vai estar aqui embaixo, caso não esteja, entre em contato com a gente, mas existe esse vídeo, fala que a gente também tem esse tutorial pelo celular, certo? Então, vamos lá. Aqui no sistema, você vai ter todos os diários já feitos, certo? Os em revisão, preenchendo, aprovados. Para você iniciar um novo, clique em novo, coloca a data e caso você queira copiar o último relatório, às vezes a gente sabe, tem dias da obra que são bem parecidos, então você pode copiar e aí ele já vai trazer para você estar fazendo só as alterações pontuais, certo? Eu vou entrar aqui em um que já está preenchendo. Pronto. Então aqui dentro ele vai estar trazendo para vocês o horário de trabalho, certo? Que aí eu vou colocar, por exemplo, de 8 às 6, 12 às 2. Um horário normal. Então, quando eu colocar aqui, ele vai estar trazendo também condições climáticas, para vocês estarem colocando se está claro, nublado, praticável, impraticável. Mão de obra, ele dá 2 opções. Agrupar por função, que aí vai ser pelo pessoal mesmo. Então, quantos ajudantes tinham nesse dia? Quantos armadores tinham nesse dia? E aí vocês colocam o quantitativo ou buscando pela lista de colaboradores. Você fazendo isso aqui, selecionar alguns, ele já vai puxar o horário daqui de cima e aí você só vai se preocupar em estar, por exemplo, alterando um horário de alguém que atrasou, de alguém que chegou cedo, enfim, você consegue estar fazendo esse controle. Aqui embaixo, para você estar adicionando as tarefas que foram realizadas nesse dia. Essa parte de serviço terceirizado e controle de insumos, vocês não precisam estar colocando um por um. Só de colocar para incluir, o próprio sistema já faz uma busca para vocês, certo? Se houve entradas, se houve saídas. E aí, por exemplo, nesse caso, você tem esses insumos alugados, certo? Ele já vai buscar essa lista para vocês. Já os que não tiverem, aí ele vai vir em branco, né? Dizendo que não foi executado ou que não tem um serviço entregue nesse dia. E aí a gente vem para a parte de ocorrências, comentários para o pessoal estar colocando, foto e arquivo, certo? O sistema não limita armazenamento, certo? O máximo que pode ter é quanto um arquivo conseguir aguentar, mas também tem um espaço bem legal para vocês estarem colocando seus itens, seus conteúdos, certo? Então também é bem prático. E aí por último a gente vem para a programação semanal, certo?
E aí nessa programação semanal é o seguinte, inicialmente, para você começar uma atividade, você tem que encerrar a anterior, certo? Então, por exemplo, eu vou começar aqui uma nova atividade e vou colocar que aqui, por exemplo, ela começa do dia 13, vai até o dia 17, não precisa ser exatamente uma semana, certo? Aí já estou afirmando isso para vocês, mas é um modelo que tem, e aí vocês vão incluindo os serviços. Por exemplo, chapiscar a parede do térreo. Por exemplo, já foi executado 50%, está previsto para ser executado 50%, certo? Então, para completar essa atividade. E aí vocês conseguem estar colocando quem vai estar ativo nessa atividade, inclusive por quais dias. Digamos que o Admilson vai estar de segunda e terça nessa atividade, o Adriano vai estar os 5 dias e a Ana Luísa vai estar de quarta adiante, certo? Então vocês conseguem estar fazendo esse controle, aprovam, e aí quando vocês quiserem encerrar uma atividade, aqui já tem uma programação semanal, novamente, só para o sistema demonstrar que você não pode fazer uma semana em cima da outra, até para não ter algum problema em relação a datas, certo? De, por exemplo, passar uma data em cima da mesma data, tudo mais, certo? Então, vou colocar lá na frente para a gente ter certeza, certo? Então, março de 2025. Novamente, isso aqui é uma conta de teste, na conta de vocês vai ser mais tranquilo, porque vocês já vão ter esse controle das datas, certo? Beleza, programação semanal realizada. Ele vai estar aqui aguardando uma avaliação, eu vou aprovar ela, certo? Vocês podem estar analisando tudo mais aqui, até para ver quando estava alocado e não alocado. Vou aprovar. Existe uma programação semanal em aberto, não posso estar colocando, posso imprimir, certo? Essa atividade para estar mostrando para o pessoal, colando na obra. E aqui é onde eu consigo estar analisando se ela foi concluída ou não, certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, o executado foi 20%, ele vai me pedir uma ocorrência do porquê isso aconteceu e a causa dessa ocorrência. Então, foi um problema de mão de obra pela baixa produtividade da equipe. Já se eu coloco 50%, ele está bloqueado, mesmo que ainda continue os nomes, mas ele fica bloqueado, certo? Não vai aparecer em relatório. E aqui alguma observação. Por quê? Porque essa atividade foi concluída. Então, o objetivo dela foi cumprido, não teve nenhuma ocorrência negativa. Vou confirmar ela aqui. Pronto, ela já foi finalizada, e aí, caso ela tivesse sido atrasada, vai estar constando lá dentro dos dados, certo? Então, de causas de atraso nos dashboards, certo? E tudo mais. Então, pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham entendido bem, certo? Qualquer dúvida, nosso chat está aqui à disposição de vocês, certo? Podem entrar em contato, a gente está aqui para ajudar. Além desse vídeo completo, a gente também tem vídeos separados, certo? Então, dá uma pesquisada, caso você não encontre, fala com a gente, mas o importante é que a gente está aqui para ajudar vocês, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente sabe como funciona a plataforma, mas vocês têm que usar ela, e a gente quer muito que vocês usem, certo? Então, fala com a gente que a gente está aqui à disposição. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.